Marina Santos Silva estava parada no meio do salão mais elegante de Curitiba, ouvindo seu próprio pai dizer ao prefeito da cidade: "A Marina, ela é faxineira, trabalha de madrugada limpando escritórios, não conseguiu fazer nada com o diploma de direito." O que ninguém ali sabia, nem mesmo sua família, era que Marina não era uma faxineira. Ela era uma das agentes federais mais perigosas do país, e em 5 minutos, todo mundo descobriria a verdade de uma forma que ninguém jamais esqueceria. Gente, vocês conseguem imaginar como é ser humilhada pela própria família? Porque o que vocês vão descobrir sobre a Marina vai deixar vocês de queixo caído. 6 horas antes, Marina havia terminado de coordenar a Operação Coruja, que resultou na prisão de 23 traficantes internacionais e na apreensão de 300 quilos de cocaína no porto de Paranaguá. Agora, às 19 horas, ela estava no casamento da prima Júlia, fingindo ser apenas uma faxineira fracassada que limpava escritórios durante a madrugada. A farsa havia começado há 7 anos, quando Marina ingressou na Polícia Federal como agente especial da Divisão de Repressão ao Crime Organizado. Por questões de segurança absoluta, sua verdadeira profissão precisava permanecer em sigilo total. Até mesmo sua família acreditava que ela havia desperdiçado o diploma de direito e se resignado a trabalhar como faxineira noturna. "Marina, que bom que você veio." A prima Júlia se aproximou, radiante no vestido de noiva. "Pensei que você estivesse trabalhando hoje à noite." "Consegui folgar." Marina sorriu, ajeitando o vestido azul marinho simples que havia escolhido propositalmente para não chamar atenção. "Ah, que bom! Minha mãe estava comentando que você ainda está naquela vida de... Bem, você sabe." Júlia baixou a voz constrangida. "Limpeza noturna, mas não tem problema, né? Pelo menos é trabalho honesto." Marina forçou um sorriso. Se ao menos eles soubessem que 3 dias atrás ela havia infiltrado uma organização criminosa boliviana, passando-se por contadora de lavagem de dinheiro e conseguido informações que levaram ao desmantelamento de uma rede que movimentava 50 milhões de reais por mês. "Claro, é trabalho honesto", concordou Marina, observando o salão repleto de autoridades, empresários e toda a elite curitibana. Ironicamente, muitas daquelas pessoas deviam sua segurança e liberdade às operações que ela coordenava nas madrugadas. A festa estava em pleno andor quando Marina viu seu pai, Paulo Santos, conversando animadamente na mesa principal com o prefeito, alguns vereadores e empresários locais. Sua mãe, Teresa, estava ao lado, impecável no vestido bordado, e sua irmã mais nova, Carla, exibia orgulhosa o anel de formatura em medicina. Marina se aproximou discretamente, cumprimentando os convidados que conhecia. Muitos a olhavam com aquela mistura de pena e constrangimento que ela havia aprendido a ignorar ao longo dos anos. "Marina, querida." Sua tia Margarete a abraçou. "Como você está? Ainda trabalhando naqueles escritórios à noite?" "Sim, tia. Ainda na mesma função." "Ai, minha filha, você não pensa em fazer um concurso público? Com seu diploma de direito, poderia tentar algo melhor." Antes que Marina pudesse responder, ouviu a voz do pai ecoando da mesa principal. Ele estava falando sobre as filhas para o prefeito Roberto Tavares. "A Carla é motivo de muito orgulho", Paulo dizia, gesticulando em direção à filha mais nova. "Formou-se em medicina aos 26 anos. Já está fazendo residência em cardiologia no Hospital de Clínicas. Uma menina brilhante." Marina sentiu o estômago apertar. Sempre era assim. Carla era apresentada como o sucesso da família, enquanto ela... "Sua filha mais velha?" perguntou o prefeito olhando ao redor. "A Marina, não é?" Paulo hesitou por um momento, e Marina viu a expressão constrangida que conhecia tão bem. "A Marina... Bem, ela trabalha como faxineira", disse em voz baixa, mas não baixa o suficiente. "É uma vida simples, né? Infelizmente não conseguiu fazer nada com o diploma de direito. Trabalha de madrugada limpando escritórios." O silêncio incômodo que se seguiu foi cortante. Marina sentiu cada palavra como uma facada, mas manteve a expressão neutra. 7 anos de treinamento em controle emocional a haviam preparado para momentos como este. O prefeito fez uma expressão de surpresa constrangida. "Ah, entendi."
Carla, sentada ao lado do pai, completou com um tom que Marina detestava. Pois é, a Marina sempre foi mais acomodada. Não tem ambição como a nossa família costuma ter. É uma pena, porque ela sempre foi inteligente. Mas às vezes a pessoa não consegue sair da zona de conforto, né? Várias pessoas da mesa principal ouviram a conversa e voltaram seus olhares para Marina, que estava a poucos metros de distância. Ela podia ler perfeitamente as expressões. Pena, constrangimento, uma pitada de superioridade mal disfarçada. Teresa, sua mãe, tentou amenizar. Mas pelo menos a Marina tem um emprego fixo. Não é fácil conseguir trabalho hoje em dia. Verdade, concordou um dos empresários presentes. Trabalho honesto é trabalho honesto, mesmo que seja básico. Marina fechou os punhos. Trabalho básico. Se eles soubessem que na semana anterior ela havia coordenado uma operação em 3 estados simultaneamente, resultando na prisão de um dos traficantes mais procurados da América Latina. A Marina não pode reclamar, continuou Carla, agora falando diretamente para a mesa. Pelo menos tem onde dormir e o que comer. Muita gente não tem nem isso. Foi o limite. Marina sentia o sangue fervendo, mas anos de treinamento a mantinham em controle absoluto. Ela havia enfrentado cartéis mexicanos, organizações criminosas italianas, traficantes armados até os dentes. Não seria humilhada pela própria família que a deixaria desmoronar. Ela estava prestes a se virar e sair do salão quando sentiu uma presença imponente atrás de si. Com licença, disse uma voz grave e autoritária. Marina se virou e seu coração quase parou. Dr. Henrique Carvalho Neves, juiz federal da 5ª Vara Criminal, toga preta impecável, anel de formatura dourado reluzindo na mão direita. Ela o conhecia profissionalmente. Ele havia assinado mandados para dezenas de suas operações. O Dr. Henrique havia chegado atrasado para o casamento e aparentemente ouvido toda a conversa humilhante. Seus olhos encontraram os de Marina por um breve segundo, e ela viu algo ali que a fez engolir em seco. Ele sabia exatamente quem ela era. Com passos firmes e medidos, o juiz se dirigiu à mesa principal, onde Paulo, Teresa, Carla e os demais convidados importantes aguardavam, sem saber que estavam prestes a presenciar algo que nenhum deles jamais esqueceria. Marina sentiu o coração disparar. Em 7 anos de carreira na Polícia Federal, ela havia enfrentado situações de vida ou morte, tiroteios, perseguições em alta velocidade, interrogatórios tensos. Mas neste momento, parada no meio daquele salão elegante, ela sentia uma mistura de terror e expectativa como nunca antes. O doutor. Henrique se aproximou da mesa principal e, com a voz solene que usava em audiências criminais, disse alto o suficiente para que todo o salão ouvisse. Com licença, vocês estão falando da agente especial Marina Santos Silva? O salão inteiro parou. As 200 pessoas presentes cessaram suas conversas instantaneamente. A música parou. Os garçons se imobilizaram com as bandejas no ar. O silêncio foi tão absoluto que Marina podia ouvir seu próprio coração batendo. Paulo piscou várias vezes, completamente perdido. Agente especial, gaguejou. Marina fechou os olhos. 7 anos de sigilo absoluto estavam prestes a acabar. Sua cobertura, cuidadosamente construída, estava para ser destroçada na frente de toda a elite de Curitiba. E a única coisa que ela conseguia pensar era, finalmente. O que vai acontecer agora? A Marina vai ter que revelar quem ela realmente é? E como a família vai reagir quando descobrir a verdade? Me digam nos comentários, vocês acham que ela deve contar tudo ou manter o segredo? O Dr. Henrique Carvalho Neves continuou com voz solene que ecoou por todo o salão. Coordenadora de Operações Especiais da Polícia Federal, uma das mais importantes do país, responsável por desmantelar a maior organização criminosa da América Latina. Teresa deixou o garfo cair no prato com um barulho que soou como um tiro no silêncio absoluto. Mas ela é faxineira, sussurrou Carla com a voz tremendo. Paulo estava branco como papel, olhando alternadamente para o juiz e para Marina, como se tentasse processar informações em um idioma alienígena. O Dr. Henrique sorriu,
Não um sorriso gentil, mas o sorriso que ele reservava para momentos solenes em seu tribunal. Agente Marina, pode se apresentar oficialmente à sua família? Marina sentiu 200 pares de olhos fixados nela. Este era o momento que ela havia temido e secretamente desejado por 7 anos. Lentamente, ela caminhou em direção à mesa principal, cada passo ecoando no salão silencioso. Chegando à mesa, Marina tirou da bolsa social uma carteira de couro dourado que brilhava sob as luzes do salão. A carteira funcional da Polícia Federal, com o distintivo nacional incrustado em ouro. Agente Especial Marina Santos Silva, disse com voz firme e clara. Matrícula 47.392, Divisão de Repressão ao Crime Organizado da Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná. O silêncio era tão absoluto que Marina podia ouvir sua própria respiração. Paulo tentou falar, mas apenas um som gutural saiu de sua garganta. Nos últimos 7 anos, Marina continuou, agora com a voz que usava em operações de campo, participei de 89 operações de alto risco contra o crime organizado. Prendi 247 criminosos de alta periculosidade, incluindo 23 chefes de cartéis internacionais. Marina abriu a carteira e mostrou suas condecorações. Aprendi mais de 500 milhões de reais em dinheiro sujo e drogas. Fui condecorada 5 vezes por bravura em combate, incluindo a Medalha do Mérito Policial Civil, a mais alta honraria da categoria. Carla estava com a boca aberta, incapaz de pronunciar uma palavra. Aos 31 anos, me tornei a coordenadora de operações especiais mais jovem da história da Polícia Federal. Atualmente, lidero uma força-tarefa nacional de 47 agentes especializados no combate ao narcotráfico internacional. O prefeito Roberto Tavares, que minutos antes havia feito cara de pena ao ouvir que Marina era faxineira, agora a olhava com uma mistura de choque e respeito. O Dr. Henrique confirmou. A agente Marina é uma das profissionais mais respeitadas do país. Suas operações são estudadas internacionalmente pela DEA americana, pela Interpol e pela Europol. Ela já foi convidada para ministrar palestras sobre técnicas de infiltração em quântico na academia do FBI. Marina olhou diretamente para Carla. Irmã, você se lembra da semana passada quando disse que eu deveria ter mais ambição? Carla assentiu fracamente, ainda em estado de choque. Naquela semana eu estava coordenando a Operação Tempestade, que resultou na prisão de Miguel Hernández, o traficante mexicano mais procurado das Américas. A operação envolveu 200 agentes federais em 6 estados brasileiros simultaneamente. Teresa finalmente conseguiu falar com a voz embargada. Mas por que não nos contou? Marina se virou para a mãe. Porque minha vida depende do sigilo absoluto, mãe. Porque se os criminosos que caço descobrissem minha identidade real, vocês virariam alvos também. Mas nós somos sua família, protestou Paulo, encontrando finalmente a voz. São mesmo? Marina o encarou diretamente. Família que passa 6 anos me humilhando publicamente? Que se envergonha de mim? Que faz piada sobre cheiro de desinfetante e fracasso profissional? O silêncio voltou, mas agora era um silêncio pesado, carregado de culpa. Marina continuou. Vocês realmente acreditaram que uma pessoa formada em direito, que sempre foi inteligente e determinada, se contentaria em ser faxineira para sempre e nunca questionaria essa situação? Sabem o que é mais irônico? Marina olhou para cada membro da família. Enquanto vocês dormiam tranquilos em suas camas, eu estava nas ruas protegendo suas vidas. Vocês se preocupavam com aparências sociais, enquanto eu impedia que drogas chegassem às escolas dos seus filhos. Ela apontou para alguns convidados presentes. Doutor Antônio, dirigiu-se a um empresário na mesa ao lado. O senhor se lembra de quando sua filha adolescente desapareceu por 3 dias no ano passado? O homem assentiu, visivelmente confuso. Ela havia sido sequestrada por uma quadrilha de tráfico humano. Eu liderei a operação que a trouxe de volta para casa, em segurança. O empresário ficou lívido. Foi você. E Dona Margarete, Marina se virou para a tia.
Aquele assalto no seu condomínio que foi impedido há 2 anos. A quadrilha foi presa numa operação que eu coordenei. As pessoas começaram a sussurrar entre si, conectando pontos, lembrando de operações policiais noticiadas na imprensa. O Dr. Henrique acrescentou: a agente Marina salva vidas diariamente. Enquanto vocês dormem, ela está protegendo famílias inteiras de organizações criminosas que movimentam bilhões de reais. Paulo tentou se aproximar. Filha, me perdoa, eu não sabia. Marina levantou a mão, impedindo-o de se aproximar mais. Durante 6 anos, pai, o senhor me apresentava como a filha que deu errado. Fazia piadas sobre meu trabalho na frente de estranhos. Me tratava como motivo de vergonha. Mas eu não sabia, ele repetiu desesperado. Não sabia porque nunca perguntou de verdade. Nunca se interessou pela pessoa que eu realmente era. Marina olhou para Carla. E você sempre me apresentando como a irmã que limpa prédios, sempre sugerindo que eu fizesse algo que prestasse. Carla estava chorando. Marina, eu sinto muito. Vocês assumiram que eu era um fracasso e decidiram que era mais fácil me desprezar do que tentar me entender. Teresa se levantou da cadeira. Filha, nós te amamos. Amam? Marina a interrompeu. Vocês amam a ideia que tinham de mim ou a pessoa que eu realmente sou? Porque até 5 minutos atrás vocês se envergonhavam publicamente de mim. Marina pegou sua carteira funcional e se virou para sair. A multidão abriu espaço automaticamente, observando-a com respeito reverencial. Marina, espera! Gritou Teresa. Marina parou e olhou para trás, para os 200 convidados que a observavam em silêncio absoluto. Agora vocês sabem quem sua filha realmente é. Alguém que dedica a vida a tornar o mundo mais seguro, mesmo sendo desprezada por aqueles que deveria proteger em casa. Ela fez uma pausa, olhando especificamente para Paulo e Carla. E sabem qual foi a parte mais difícil desses 7 anos? Não foi enfrentar criminosos armados. Não foi infiltrar cartéis perigosos. Foi chegar em casa depois de salvar vidas e ouvir vocês dizerem que eu era um fracasso. Gente, que humilhação reversa. Agora é a família que está sendo exposta. Mas será que eles vão conseguir se redimir? E o que mais Marina vai revelar sobre sua vida secreta? Quando Marina começou a caminhar em direção à saída, uma voz familiar ecoou do fundo do salão. Essa é minha neta. Todos se viraram. Era João Santos, avô de Marina, 82 anos, apoiado na bengala, com os olhos brilhando de orgulho. Vovô João. Marina sorriu pela primeira vez na noite. O idoso caminhou lentamente pelo salão. E Marina percebeu que todas as pessoas se curvavam ligeiramente em respeito enquanto ele passava. Quando chegou perto dela, segurou suas mãos com firmeza surpreendente. Minha menina, eu sempre soube que você era especial. Uma faxineira não volta para casa com porte de quem manda. Marina riu, emocionada. O senhor desconfiava? Desconfiava, eu tinha certeza. Faxineira que viaja tanto para outros estados, que recebe ligações sigilosas, que tem músculos de quem treina luta. João olhou para Paulo. Meu filho, você criou uma heroína e nem percebeu. Paulo abaixou a cabeça, visivelmente envergonhado. O Dr. Henrique se aproximou. Senhor João tem razão. Permita-me contar algumas coisas sobre sua neta, que talvez vocês devessem saber. Marina tentou interromper. Doutor, não é necessário. É sim, ele disse firmemente. Estas pessoas precisam entender quem elas têm em família. O juiz se virou para os convidados, que estavam completamente hipnotizados. A Operação Tempestade, coordenada pela agente Marina há 3 meses, não apenas prendeu Miguel Hernandes. Ela desmantelou toda uma rede que estendia tentáculos por 12 países da América Latina. Esta operação, continuou o Dr. Henrique, evitou que 2 toneladas de cocaína chegassem às ruas brasileiras. Salvou literalmente milhares de vidas jovens que poderiam ter sido destruídas pela droga. Carla estava chorando abertamente agora. Marina, 2 toneladas? Na semana passada, Marina disse calmamente, quando você me perguntou por que eu chegava tão cansada em casa, eu havia acabado de coordenar uma operação
que durou 72 horas ininterruptas, sem dormir, sem comer direito, perseguindo uma quadrilha que sequestrava crianças para tráfico humano. Teresa levou a mão à boca, horrorizada. Salvamos 47 crianças, mãe, idades entre 8 e 15 anos. Algumas já estavam sendo preparadas para serem vendidas para outros países. O silêncio no salão era sepulcral. Marina continuou. No mês passado, quando papai fez aquela piada sobre eu cheirar a desinfetante, eu havia passado a noite infiltrada numa boate que servia de fachada para a lavagem de dinheiro do PCC. Conseguimos provas que levaram à prisão de 30 pessoas e ao confisco de 80 milhões de reais. Paulo parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. E vocês querem saber qual foi a operação mais perigosa da minha carreira? Marina olhou diretamente para Carla. Foi há 2 anos, quando me infiltrei numa organização criminosa italiana que havia colocado um contrato na cabeça de um juiz federal. O Dr. Henrique confirmou com a cabeça. Eu era o alvo. Passei 3 meses me passando por contadora da máfia, vivendo com criminosos 24 horas por dia, coletando provas. Um movimento errado e eu seria executada. Carla estava tremendo. Marina, você poderia ter morrido? Poderia. E quase morri 2 vezes. Uma quando descobriram que eu estava gravando conversas. Consegui escapar por pouco, numa perseguição que durou 40 quilômetros pela BR-277. João apertou a mão da neta. E nunca disse nada para ninguém. Nunca poderia dizer, vovô, porque se dissesse, colocaria todos vocês em risco também. Marina se virou para a família. Vocês reclamavam que eu era acomodada, que não tinha ambição. Querem saber como é uma semana típica da minha vida, sem ambição? Ela começou a contar, e cada palavra soava como uma bofetada. Segunda-feira, coordenei uma operação em Foz do Iguaçu contra contrabando de armas. Resultado, 200 fuzis AK-47 apreendidos. Terça-feira, interroguei um traficante colombiano por 8 horas consecutivas até ele entregar a localização de um laboratório de drogas sintéticas. Quarta-feira, treinamento de tiro e combate corpo a corpo, porque na minha profissão, 1 segundo de lentidão significa morte. Quinta-feira, reunião com agentes internacionais da DEA para coordenar operação conjunta contra cartel mexicano. Sexta-feira, operação noturna que resultou na prisão de 15 traficantes e apreensão de 300 quilos de maconha. Marina fez uma pausa, olhando para cada membro da família. E sábado de manhã, quando chegava em casa exausta depois de salvar literalmente centenas de vidas, vocês faziam piadas sobre meu trabalho de faxineira. Teresa se aproximou, chorando. Filha, perdão, nós não sabíamos. Não sabiam porque nunca quiseram saber, mãe. Era mais fácil assumir que eu era um fracasso do que tentar entender por que uma pessoa inteligente estaria fazendo um trabalho inferior. Paulo finalmente encontrou coragem para falar. Marina, como posso compensar esses 7 anos de humilhação pública? Marina o interrompeu. Não sei, pai. Sinceramente, não sei. O Dr. Henrique se aproximou novamente. Posso acrescentar mais uma coisa? Ele olhou para toda a família Santos. A agente Marina não apenas coordena operações nacionais, ela também é consultora internacional. No mês passado, foi convidada pelo governo americano para ajudar a treinar agentes do FBI em técnicas de infiltração. Semana que vem, continuou o juiz, ela viajará para a Colômbia para coordenar uma operação conjunta internacional contra o maior cartel de drogas das Américas. Marina confirmou. É uma missão de altíssimo risco. Se der errado, posso não voltar. O impacto dessa informação foi devastador. Carla começou a soluçar descontroladamente. Vocês querem saber o que mais me dói? Marina olhou para todos. É que talvez eu morra protegendo pessoas que nunca souberam valorizar quem eu realmente era. Marina se virou novamente para sair, mas Paulo a alcançou. Marina, por favor, me dá uma chance de conhecer minha filha de verdade. Ela parou, mas não se virou. Pai, durante 6 anos o senhor teve a chance de conhecer sua filha. Escolheu me julgar ao invés de me entender. Mas agora eu sei quem você é. Marina finalmente se virou, e há algo em seus olhos que fez Paulo recuar um passo.
Não, pai, agora você sabe o que eu faço, mas ainda não sabe quem eu sou, e depois de 6 anos de desprezo, ela pausou. Não sei se ainda quero que saiba. Gente, que reviravolta emocional. A Marina está ferida demais para perdoar? Ou será que a família ainda tem chance de se redimir? O que vocês fariam no lugar dela? Marina, por favor. Teresa se aproximou com lágrimas nos olhos. Nós somos sua família. Erramos, admitimos, mas te amamos. Marina olhou para a mãe com uma expressão que ninguém ali havia visto antes. Não era mais a expressão da faxineira tímida que eles conheciam. Era a expressão de uma comandante de operações especiais. Mãe, vocês querem realmente saber quem eu sou? Não apenas o que faço, mas quem eu me tornei nesses 7 anos? Teresa assentiu desesperadamente. Então vou mostrar. Marina se virou para enfrentar todo o salão. 200 pessoas aguardavam em silêncio absoluto. Meu nome é Marina Santos Silva, tenho 34 anos, sou agente especial da Polícia Federal, coordenadora de operações contra o crime organizado e uma das mulheres mais perigosas do país. Durante 7 anos fingi ser uma pessoa frágil e submissa para manter minha cobertura. Hoje, vocês vão conhecer quem eu realmente me tornei. Marina caminhou pelo salão com a postura confiante de quem está acostumada a comandar situações de alto risco. Falo 4 idiomas fluentemente: inglês, espanhol, italiano e russo. Aprendi porque preciso me infiltrar em organizações criminosas internacionais. Ela parou diante da mesa principal. Tenho faixa preta em jiu-jitsu e Krav Maga. Posso desarmar um homem armado em menos de 3 segundos. Já atirei para matar 12 vezes em situações de legítima defesa. O silêncio era tão profundo que Marina podia ouvir os próprios passos ecoando. Consigo detectar mentiras apenas analisando microexpressões faciais. Sei preparar venenos não letais para operações de infiltração. Posso hackear sistemas de segurança e tenho conhecimento avançado em explosivos. Marina se aproximou de Carla, que tremia visivelmente. Irmã, você sempre disse que eu não tinha ambição. Quer saber qual é minha ambição real? Carla assentiu fracamente. Minha ambição é erradicar o tráfico de crianças da América Latina. Nos últimos 3 anos, minhas operações salvaram mais de 300 crianças de redes de exploração sexual e trabalho escravo. As palavras caíram como bombas no silêncio do salão. Minha ambição é desmantelar os cartéis que corrompem policiais e políticos. Já coletei provas contra 47 autoridades envolvidas com o crime organizado. Marina se virou para Paulo. Ei, pai, o senhor sempre reclamava que eu desperdicei meu diploma de direito. Sabia que uso meu conhecimento jurídico todos os dias? Paulo balançou a cabeça. Preciso entender perfeitamente as leis para garantir que cada prisão que faço seja legal e irreversível. Um erro técnico meu pode libertar um traficante perigoso. Marina subiu em uma cadeira para ficar mais alta que todos no salão. Vocês querem saber qual foi o momento que me transformou definitivamente nesta pessoa? Todo o salão estava hipnotizado. Foi há 3 anos durante a Operação Anjo da Guarda. Estávamos perseguindo uma quadrilha que sequestrava meninas de 12 a 15 anos para prostituição forçada. Marina fez uma pausa e sua voz ficou mais intensa. Encontramos um cativeiro com 23 meninas. Estavam há meses sendo torturadas, drogadas, abusadas. Algumas não falavam mais, outras haviam tentado suicídio. Lágrimas começaram a aparecer nos olhos de várias pessoas no salão. Quando vi aquelas crianças, decidi que não importa quantos anos de minha vida eu dedicasse, quantos criminosos eu precisasse enfrentar, ou quantos riscos corresse, eu não pararia até destruir cada rede de exploração infantil deste continente. Marina desceu da cadeira e olhou diretamente para a família. Essa é a pessoa que eu me tornei. Alguém disposta a morrer para proteger inocentes. Alguém que escolheu dedicar a vida a fazer justiça. E durante todos esses anos, Marina continuou, enquanto eu salvava vidas, o que recebi da minha família? Desprezo, humilhação pública, piadas sobre meu fracasso. Paulo tentou falar, mas Marina levantou a mão. Vocês querem se redimir? Querem realmente conhecer quem eu sou? Todos assentiam desesperadamente. Então, vou dar uma oportunidade.
Uma única oportunidade. Marina tirou um cartão do bolso. Este é o endereço do orfanato onde ficam as crianças resgatadas pelas minhas operações. Crianças que foram escravas sexuais, que sofreram torturas, que perderam a fé na humanidade. Ela colocou o cartão sobre a mesa. Se vocês quiserem realmente me conhecer, venham comigo trabalhar como voluntários neste orfanato, todos os sábados durante 1 ano. Carla olhou para o cartão. Marina, nós vamos. Eu prometo que vamos. Não quero promessas, Marina disse firmemente. Quero ação. Porque a pessoa que eu me tornei não acredita mais em palavras vazias. Marina se virou para todo o salão. Quero que todos aqui entendam uma coisa. Eu não preciso mais da aprovação de ninguém. Não preciso que minha família tenha orgulho de mim. Não preciso de reconhecimento público. Sua voz ecoou com uma autoridade que fez todos se arrepiarem. Eu sei quem sou. Sei o valor do meu trabalho. Sei que toda manhã, quando acordo, sou responsável por tornar o mundo um lugar mais seguro para crianças inocentes. Marina olhou especificamente para Paulo e Carla. E se minha própria família não consegue valorizar isso, o problema não é meu. Marina começou a caminhar em direção à saída quando seu celular tocou. Ela olhou a tela e seu rosto ficou sério. Com licença, disse ela atendendo. Agente Marina. Todo o salão ficou em silêncio, ouvindo apenas o lado da conversa de Marina. Quando? Quantos suspeitos? Entendi, estou a caminho. Ela desligou e olhou para a família. Uma emergência nacional. Sequestro de uma promotora federal. Preciso coordenar a operação de resgate. Paulo se levantou. Agora, mas é noite de sábado. É o casamento da sua prima. Marina o olhou com uma expressão que o fez calar imediatamente. Pai, criminosos não respeitam fins de semana, nem casamentos, nem vida pessoal. Ela se virou para sair, mas parou uma última vez. E esta é mais uma coisa sobre quem eu realmente sou. Quando o país me chama, eu respondo, sempre. A Marina vai sair do próprio casamento da prima para salvar uma vida. Será que a família finalmente entendeu quem ela é? E será que eles vão aparecer no orfanato? Me digam. Vocês acham que ela foi muito dura ou eles mereciam ouvir tudo isso? Marina estava saindo do salão quando ouviu passos atrás de si. Era João, seu avô, caminhando o mais rápido que conseguia com a bengala. Marina, espera! Ela parou e se virou. O idoso a alcançou, ofegante, mas determinado. Vovô, preciso ir. É uma emergência. Eu sei, minha filha, mas antes... João segurou o braço dela com firmeza surpreendente. Quero te pedir uma coisa. O quê? Me leva junto. Marina franziu a testa. Como assim? Não para essa operação, João esclareceu rapidamente. Mas, até onde você puder. Quero ver minha neta trabalhando. Quero entender de verdade quem você se tornou. Marina sentiu os olhos marejarem. Em 7 anos, era a primeira vez que alguém da família demonstrava interesse genuíno em conhecer seu trabalho. Vovô, pode ser perigoso. Marina, eu tenho 82 anos. Já enfrentei guerra, ditadura, pobreza. Não vou morrer de medo agora. Ela olhou para trás e viu que toda a família estava observando a conversa. Está bem, mas só até o comando da operação. Não pode se aproximar da área de risco. Enquanto caminhavam para o carro, João sussurrou. Marina, sua família te ama. Só não sabia como demonstrar. Às vezes as pessoas machucam quem mais amam porque têm medo de perder. Vovô, eles me humilharam durante anos. E estavam errados. Completamente errados. Mas hoje, vendo o desespero deles quando descobriram a verdade, acho que aprenderam a lição. 30 minutos depois, Marina estava no comando móvel da Polícia Federal, no centro de Curitiba. João estava sentado numa cadeira a alguns metros de distância, observando a neta coordenar uma operação complexa. Equipe Alfa, posicionem-se na entrada norte. Marina falava no rádio com autoridade absoluta. Equipe Bravo, cerquem a parte sul. Ninguém move até minha ordem. João assistia fascinado. A faxineira tímida havia desaparecido completamente. No lugar estava uma comandante experiente, controlando dezenas de agentes armados. Agente Silva, um policial se aproximou.
Temos confirmação visual da refém. Promotora Andréa Mendes, 42 anos. Está viva, mas aparenta ferimentos. Quantos sequestradores? Pelo menos 5, todos armados com fuzis. Marina analisou os mapas espalhados sobre a mesa. É uma quadrilha profissional. Vamos precisar de abordagem tática. Durante a operação, João observava cada movimento da neta. A forma como ela analisava informações, tomava decisões rápidas, coordenava equipes. Não havia nada da pessoa acomodada que a família pensava conhecer. Comando para todas as equipes, Marina falou no rádio. Iniciem a aproximação. Lembrem-se, a vida da refém é prioridade absoluta. Marina, João sussurrou, quantas operações como esta você já coordenou? Esta é a número 89, vovô. João balançou a cabeça impressionado. E sua família achava que você limpava escritórios. 2 horas depois, Marina recebeu a confirmação pelo rádio. Comando, operação concluída com sucesso. Refém resgatada sem ferimentos graves. 5 suspeitos presos. O comando explodiu em comemoração discreta. Marina finalmente relaxou os ombros. Bem feito, agente Silva, disse o delegado responsável. Mais uma operação perfeita sob seu comando. João se aproximou da neta com lágrimas nos olhos. Marina, eu sabia que você era especial, mas isso é extraordinário. É meu trabalho, vovô. Não, minha filha, isso é vocação. Dom divino. Você salva vidas. Quando voltaram para casa às 4h da manhã, encontraram Paulo, Teresa e Carla esperando na sala, completamente acordados. Marina! Teresa se levantou imediatamente. Como foi? Conseguiram salvar a promotora? Marina parou na porta, surpresa. Era a primeira vez em anos que a família demonstrava interesse genuíno pelo seu trabalho. Sim, operação bem-sucedida, 5 criminosos presos, refém salva sem ferimentos graves. Carla se aproximou timidamente. Marina, papai contou que o vovô foi com você? João assentiu orgulhosamente. Vi sua irmã comandando 50 policiais federais como se fosse uma general. Uma operação militar perfeita. Paulo se levantou, claramente emocionado. Marina, Passamos a noite toda conversando depois que você saiu. Conversando sobre o quê? Sobre como falhamos com você, disse Teresa com a voz embargada. Sobre como uma filha extraordinária vivia debaixo do nosso teto e nós éramos cegos demais para ver. Carla deu um passo à frente segurando algo nas mãos. Marina, nós pesquisamos sobre você na internet depois que você saiu. Ela mostrou o tablet com várias matérias de jornais abertas. Agente Federal Marina Santos coordena a maior apreensão de drogas da história do Paraná. Operação liderada por policial curitibana salva 47 crianças. Força-tarefa comandada por agente do Paraná prende chefe de cartel internacional. Marina olhou as matérias, surpresa. Vocês nunca viram essas notícias antes? Vimos, admitiu Paulo envergonhado. Mas nunca associamos com você. O nome era sempre Agente Marina Santos Silva, e nós nem imaginávamos. Teresa se aproximou. Filha, tem uma matéria aqui de 2 anos atrás. Policial federal arrisa a vida para salvar juiz sequestrado. Era você, não era? Marina assentiu. E esta aqui, Carla continuou lendo. Agente infiltrada desvenda esquema de corrupção que envolvia 30 milhões de reais. Também era você. E esta, Paulo pegou o tablet, coordenadora de operações especiais recebe medalha de honra ao mérito por bravura excepcional. Sua voz falhou. Marina, você é uma heroína nacional e nós tratamos você como um fracasso. Marina completou calmamente. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era desconfortável, era respeitoso. Finalmente, Paulo se ajoelhou diante da filha. Marina Santos Silva, agente especial da Polícia Federal, minha filha extraordinária. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Me perdoa por ter sido o pior pai que uma heroína poderia ter. Marina sentiu algo se quebrando dentro do peito. Não de dor, mas de alívio. Teresa também se ajoelhou.
Perdoa uma mãe que foi cega demais para ver que criou uma mulher excepcional? Carla se ajoelhou ao lado dos pais. Perdoa uma irmã que foi tão pequena a ponto de diminuir alguém que dedica a vida a salvar outras pessoas? Marina olhou para os três, ajoelhados diante dela, e pela primeira vez em 7 anos sentiu que sua família realmente a via. Levantem, disse suavemente. Por favor, levantem. Quando eles se levantaram, Marina continuou. Eu perdoo vocês, mas com uma condição. Qual? Perguntaram em uníssono. Que vocês me conheçam de verdade a partir de agora. Não apenas minha profissão, mas quem eu sou. Minhas dificuldades, meus medos, meus sonhos. Marina se sentou no sofá e, pela primeira vez em anos, sua família se reuniu ao redor dela sem julgamentos. Vocês querem saber qual é meu maior medo? Ela perguntou. Todos assentiam. Não é morrer em operação. Não é ser descoberta por criminosos. Meu maior medo sempre foi chegar em casa depois de salvar vidas e não ser vista pela minha própria família. Teresa segurou a mão da filha. E nós fizemos exatamente isso com você. Durante anos, Marina continuou, eu me sentia invisível na minha própria casa. Profissionalmente, eu era respeitada, valorizada, reconhecida, mas em casa... Em casa você era desprezada, Paulo completou envergonhado. Marina assentiu. E sabem o que mais dói? É que eu salvava famílias todos os dias, reunia pais com filhos sequestrados, protegia crianças de monstros, devolvia pessoas para seus lares em segurança. E quando chegava no meu lar... Você era tratada como intrusa, Carla sussurrou. Marina se levantou e foi até a janela, observando o amanhecer sobre Curitiba. Mas vocês querem saber qual foi o momento que mais me marcou nesses 7 anos? A família aguardava em suspense. Foi há 1 ano durante a Operação Esperança. Salvamos uma menina de 12 anos que havia sido sequestrada há 6 meses. Quando a devolvemos para os pais, ela se agarrou na mãe chorando. Eu sabia que vocês iam me procurar. Eu sabia que vocês me amavam. Marina se virou para a família com lágrimas nos olhos. E eu pensei, que sorte esta menina tem. Ela tem uma família que a procurou incansavelmente. Eu salvo vidas todos os dias, mas nunca tive uma família que realmente me procurasse, que tentasse me entender. O impacto dessas palavras foi devastador. Carla começou a chorar descontroladamente. Marina, nós te procurávamos, mas do jeito errado. Vocês me procuravam para me criticar, para me humilhar, para me comparar desfavoravelmente com outras pessoas. Uma semana depois do casamento de Júlia, Marina estava se preparando para mais uma operação quando seu celular tocou. Era Carla. Marina, você está ocupada? Sempre estou, Carla. O que precisa? Eu gostaria de conversar com você, pessoalmente, sobre nós. Marina hesitou. A última semana havia sido estranha. Sua família havia tentado se aproximar, mas ela ainda estava processando anos de mágoa. Onde você quer conversar? No orfanato que você mencionou. Eu fui lá ontem. Marina parou o que estava fazendo. Como assim? Fui conhecer as crianças que você salvou. Queria entender melhor o seu trabalho. 1 hora depois, Marina encontrou Carla sentada no pátio do Lar Esperança, cercada por 5 crianças que brincavam com seus cabelos e faziam perguntas. Marina! Uma menina de 8 anos correu em sua direção. A moça disse que é sua irmã. É sim, Isabela. Esta é minha irmã Carla. Marina se aproximou e viu que Carla estava chorando silenciosamente. O que aconteceu? Perguntou, preocupada. Elas me contaram as histórias delas, Marina. O que passaram antes de você as salvar. Carla olhou para as crianças brincando e sussurrou. Como você consegue? Como consegue enfrentar tanta crueldade todos os dias e ainda manter esperança? Marina se sentou ao lado da irmã. Porque olho para elas e vejo que vale a pena. Cada risco, cada operação perigosa, cada noite sem dormir, vale a pena por um sorriso como o da Isabela. Marina, Carla se virou para ela. Eu preciso te contar uma coisa que nunca disse. O quê? Eu sempre soube que você era especial. Desde criança você sempre foi mais corajosa, mais determinada que eu. E eu
Eu tinha ciúmes. Marina franziu a testa. Ciúmes? De quê? Da sua força, do seu caráter. Mesmo quando pensávamos que você era só faxineira, havia algo em você que me fazia sentir pequena. Carla enxugou as lágrimas. Por isso eu te diminuía, porque no fundo eu sempre soube que você era melhor que eu. Carla, não, deixa eu terminar. Agora eu sei que você não era apenas melhor. Você era extraordinária. E durante todos esses anos, em vez de me orgulhar da minha irmã excepcional, eu tentei diminuí-la para me sentir maior. Marina segurou a mão da irmã. Carla, você também é especial. Você salva vidas todos os dias como médica, mas não como você. Você... Carla olhou para as crianças. Você devolve esperança para quem já havia perdido tudo. Nesse momento, Paulo e Teresa chegaram ao orfanato, carregando sacolas de compras. Marina! Teresa acenou. Trouxemos doces e brinquedos para as crianças. Marina ficou surpresa. Vocês também vieram. Paulo se aproximou. Filha, decidimos que se queremos conhecer quem você realmente é, precisamos conhecer o trabalho que você faz. Durante a tarde, Marina observou sua família interagindo com as crianças. Paulo contava histórias engraçadas, fazendo-as rir. Teresa ajudava com os deveres de casa. Carla brincava de médica com as meninas. Marina, uma das assistentes sociais, se aproximou. Sua família é maravilhosa. As crianças adoraram. Eles são boas pessoas. Só estavam perdidos. Como a maioria das famílias, sorriu a assistente. Às vezes precisamos de uma crise para nos reconectarmos com o que realmente importa. No final da tarde, quando estavam saindo, João, que havia insistido em vir também, parou Marina. Minha neta, posso te fazer uma pergunta? Claro, vovô. Você ainda está brava com a gente? Marina olhou para a família. Paulo brincando com uma criança nos ombros, Teresa ensinando uma menina a fazer tranças, Carla prometendo a um menino que voltaria na semana seguinte. Não, vovô, não estou mais brava. E consegue nos perdoar de verdade? Marina sorriu. Um sorriso genuíno, sem mágoa. Já perdoei. Porque vocês estão fazendo algo que nunca fizeram antes. O quê? Estão tentando me entender de verdade. Naquela noite, a família Santos se reuniu para o primeiro jantar em família em anos. Não por obrigação, mas por escolha genuína. Marina, Paulo disse durante a refeição, quero te fazer uma proposta. Que proposta? Quero que você nos conte sobre seu trabalho. De verdade. Suas operações, seus medos, suas vitórias. Queremos conhecer a verdadeira Marina. Mas pode ser pesado demais. Filha, Teresa interrompeu. Durante anos te tratamos como frágil quando você é a pessoa mais forte que conhecemos. Não nos subestime agora. Marina sorriu e começou a contar. Falou sobre infiltrações perigosas, sobre crianças salvas, sobre criminosos presos. A família ouvia fascinada, fazendo perguntas inteligentes, demonstrando interesse genuíno. Marina, Carla disse no final da noite, posso te pedir uma coisa? Claro. Da próxima vez que você receber uma medalha ou reconhecimento, podemos ir? Queremos estar lá aplaudindo nossa heroína. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Vocês querem mesmo? Marina Santos Silva. Paulo se levantou e fez um brinde. Você é o maior orgulho desta família. E se demorou 7 anos para reconhecermos isso, vamos passar o resto das nossas vidas compensando. Quando Marina estava indo para o quarto, Carla a chamou. Marina, posso te contar um segredo? Pode. Eu contei para todos os meus colegas médicos sobre minha irmã. Sobre quem você realmente é. Marina sorriu. E como foi? Eles querem te conhecer. Disseram que você é um exemplo para todos nós que escolhemos profissões para salvar vidas. Marina se emocionou. Pela primeira vez em 7 anos, sua irmã se orgulhava dela publicamente. E Marina, semana que vem tem um congresso médico sobre trauma infantil. Querem que você dê uma palestra sobre o resgate de crianças em situação de risco. Você recomendou meu nome?
Carla sorriu com orgulho genuíno. Recomendei o nome da maior especialista em combate à exploração infantil que eu conheço, que por acaso é minha irmã. 6 meses depois, Marina estava no palco do Teatro Guaíra, em Curitiba, recebendo a medalha de honra ao mérito nacional das mãos do ministro da Justiça. Na primeira fileira, Paulo, Teresa, Carla e João aplaudiam de pé, com lágrimas de orgulho nos olhos. Agente especial Marina Santos Silva, anunciou o ministro, por sua excepcional contribuição ao combate ao crime organizado e por salvar mais de 500 vidas ao longo de sua carreira. Quando Marina desceu do palco com a medalha, sua família a esperava com um abraço coletivo. Estamos tão orgulhosos de você, filha, sussurrou Paulo emocionado. Sempre estivemos, acrescentou Teresa. Só não sabíamos demonstrar. Nos meses seguintes ao casamento de Júlia, a vida da família Santos havia mudado completamente. Marina não precisava mais esconder sua verdadeira identidade e, pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente acolhida em casa. Paulo havia se aposentado e dedicava 3 dias por semana ao trabalho voluntário no orfanato. Quero compensar o tempo que desperdicei não valorizando minha filha, dizia ele. Teresa havia organizado um grupo de mães para arrecadar fundos para as crianças resgatadas. Se minha filha salva essas crianças, nós podemos ajudar a cuidar delas, era seu lema. Carla havia mudado sua especialização médica para trauma infantil, inspirada pelo trabalho da irmã. Quero cuidar da saúde das crianças que a Marina traz de volta, explicava. Em uma manhã de sábado, Marina estava se preparando para mais uma palestra, desta vez em uma escola pública de ensino médio. O tema era Como uma jovem de periferia pode mudar o mundo. Quando chegou ao auditório, teve uma surpresa. Toda sua família estava na primeira fileira, junto com mais de 300 estudantes. Marina, disse a diretora da escola, sua família insistiu em vir assistir. Disseram que nunca perderam uma palestra sua desde que descobriram quem você realmente é. Marina sorriu emocionada. Em 6 meses, eles haviam assistido a 12 palestras suas. Durante a apresentação, Marina contou sua história completa pela primeira vez em público. Meu nome é Marina Santos Silva. Venho de uma família comum, de um bairro comum de Curitiba. Durante anos, até minha própria família acreditou que eu era apenas uma faxineira noturna. Os estudantes riram, intrigados. Mas, na verdade, eu era, e sou, agente especial da Polícia Federal. E quero contar para vocês como uma menina comum pode se tornar alguém extraordinária. A primeira lição que aprendi, Marina continuou, é que você não precisa da aprovação dos outros para ser quem você é. Durante anos, sofri porque minha família não valorizava meu trabalho, mas eu nunca parei de fazer o que sabia ser certo. Uma estudante levantou a mão. Como você aguentou tantos anos sendo incompreendida? Marina olhou para a família na primeira fileira antes de responder. Porque eu sabia quem eu era, mesmo quando ninguém mais sabia. Eu me definia pelo bem que fazia no mundo, não pela opinião que outros tinham de mim. Segunda lição, ela continuou. Nunca subestimem o poder de uma pessoa determinada. Eu sou apenas uma mulher, mas minhas operações salvaram centenas de vidas. Cada um de vocês tem esse mesmo potencial. Um jovem perguntou, mas e quando as pessoas que amamos nos decepcionam? Marina sorriu. Às vezes, as pessoas que amamos nos decepcionam porque elas mesmas estão perdidas. Mas se você mantiver seu caráter íntegro, se continuar fazendo o bem, eventualmente elas encontrarão o caminho de volta para você. Ela olhou diretamente para Paulo e Carla. Minha família me feriu profundamente durante anos, mas quando eles viram quem eu realmente era, eles mudaram. Porque no fundo eles sempre me amaram, só não sabiam como demonstrar. Ao final da palestra, quando Marina abriu para perguntas, Paulo se levantou. Marina, posso fazer uma pergunta? Ela ficou surpresa. Claro, pai. O que uma família deve fazer quando descobre que tem uma filha heroína e passou anos sem perceber? A pergunta ecoou pelo auditório. Marina sorriu. A família deve fazer exatamente o que a minha fez. Reconhecer o erro, pedir perdão sincero e se esforçar todos os dias para conhecer verdadeiramente a pessoa que ama. Paulo se emocionou.
E como essa filha heroína consegue perdoar? Ela perdoa porque entende que amor verdadeiro não é perfeito, é persistente. É sobre não desistir das pessoas que importam, mesmo quando elas nos desapontam. Após a palestra, quando estavam saindo da escola, Carla segurou o braço de Marina. Marina, posso te contar uma coisa? Claro. Desde que descobrimos a verdade sobre você, nossa família inteira mudou. Não apenas a forma como te vemos, mas como nos vemos. Como assim? Papai se tornou voluntário porque se inspirou em você. Mamãe começou a ajudar outras famílias porque viu seu exemplo. Eu mudei de especialidade porque quero ser útil como você é. Marina se emocionou. Carla, você não apenas salvou crianças, Marina. Você salvou nossa família também. Naquela noite, a família Santos estava reunida para o jantar semanal, tradição que haviam criado depois da revelação. João, aos 82 anos, fez o brinde. A Marina que nos ensinou que heroínas verdadeiras não usam capas, usam distintivos da Polícia Federal. Todos riram e aplaudiram. Hayek nos ensinou, continuou Paulo, que não importa quanto tempo demore para reconhecermos a grandeza de alguém, o importante é reconhecer. Marina se levantou, segurando a medalha que havia recebido de manhã. Quero dizer uma coisa para todos vocês. Sua voz estava firme e emocionada. Durante anos achei que minha maior vitória seria prender o criminoso mais perigoso ou desmantelar o maior cartel. Ela olhou para cada membro da família. Mas descobri que minha maior vitória foi reconquistar minha família. Porque de nada adianta salvar o mundo se você não tem pessoas para comemorar com você no final do dia. Eu sou Marina Santos Silva. Tenho 34 anos. Sou agente especial da Polícia Federal, coordenadora de operações contra o crime organizado e uma das mulheres mais perigosas do país para criminosos. Marina sorriu, olhando pela janela da casa onde cresceu. Mas, acima de tudo, sou filha, irmã, neta. Sou uma mulher que provou que você pode ser forte o suficiente para enfrentar os piores criminosos e, ao mesmo tempo, vulnerável o suficiente para perdoar quem você ama. Ela se virou para a família, que a observava com amor e admiração genuínos. E esta é a lição mais importante que aprendi. Você não precisa escolher entre ser forte e ser amada. Você pode ser as duas coisas. Você pode salvar o mundo e ainda ter um lar para voltar. 6 meses depois da noite em que foi humilhada no casamento da prima, Marina não era mais uma agente federal, escondida atrás de uma falsa identidade de faxineira. Era uma mulher completa, profissionalmente realizada, pessoalmente feliz e finalmente compreendida por quem mais amava. Na parede da sala, ao lado dos diplomas e medalhas, havia uma foto da família toda trabalhando como voluntários no orfanato. Era a imagem perfeita de uma segunda chance bem aproveitada. Gente, que história incrível de transformação! Marina provou que podemos ser fortes e amadas. E vocês? Que lição tiraram desta história? Me contem nos comentários. Vocês já passaram por algo parecido? Como superaram? A agente federal que um dia fingiu ser faxineira para proteger sua identidade descobriu que a maior operação de sua vida não foi contra criminosos. Foi reconquistar o amor da própria família. E quando conseguiu, percebeu que havia sido promovida ao cargo mais importante de todos, heroína no trabalho, filha amada em casa. Porque às vezes, para sermos verdadeiramente reconhecidas, precisamos parar de nos esconder, mesmo quando isso dói. Marina Santos Silva, a mulher que salvou o país e reconquistou sua família.